Boa noite, gente. Hoje eu vou fazer essa live aqui com a Rafaela. Eu convidei a Rafaela porque ela é mãe de três e ela faz homeschooling. Deixa eu colocar aqui, atividades de homeschooling. Vou colocar o título aqui para quem entrar depois saber do que a gente está falando. Bom, a gente está vivendo um momento aí, né, que é uma coisa inédita que está acontecendo. Por surpresa da vida, todo mundo tá tendo que estudar com as crianças em casa, tá tendo que fazer atividades com as crianças em casa, presos, né? Muita gente não mora em casa, mora em apartamento e aí fica difícil. E a Rafaela junto com... Já vou te chamar, Rafaela. E a Rafaela junto com outras mães tá preparando um material super legal que dá pra gente fazer com as crianças em casa, vai dar umas dicas aqui hoje pra gente. Eu também tenho umas aulas, né? Eu disponibilizei uma aula para criança, as outras são para adultos. E amanhã eu vou tentar gravar mais aula que dá para fazer com as crianças em casa. Bom, eu vou chamar a Rafaela aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim novo, né, na vida. Ninguém nunca passou por isso. Tem algumas mães que podem estar surtando aí. Oi, Rafaela! Oi, Anaíses, tudo bem? Desculpa Tudo? aqui o atraso. Boa noite! Boa noite, gente. Estamos 10 minutinhos só atrasadas. Ai, gente, essa internet, quando a gente faz live, ela resolve deixar na mão. Ó, primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Fala aí pra gente um pouquinho da sua história, que você faz o homeschooling, né, normalmente, não só em tempo de coronavírus, sobre o programa aí Corona Home que vocês estão fazendo. Fala aí um pouquinho pra Joia. gente. Bom, então, eu tenho três filhos, pequenos ainda, né? De 5, 3 e 1 ano. Nós começamos a fazer homeschooling quando o mais velho tinha 3 anos. Então, na verdade, assim, nós éramos aprendizes de homeschooling, né? Uhum. Na verdade, a gente começou a ouvir falar quando ele tinha uns 8 meses. A gente fez um primeiro curso da Camila Abadi, que é o Encontrando Alegria, né? Uhum. Na verdade, o Homeschooling 1.0, né? Que é o curso dela. E no começo eu achei tudo muito, muito difícil. Falei, não, não é para mim. Isso que eu Você já trabalhava trabalhava há mais de fora? 10 anos em escola. Trabalhei mais de 10 anos em escola. Uhum. Mas, e na escola eu passei de todas as funções. Eu comecei em sala de aula, depois eu fui administrativo, depois eu fui para na assistente da direção, aí depois voltei para administração, encerrei minha função lá na administração. Passei pela secretaria escolar, passei por tudo nesses 10 anos, assim, né? Foram quase 13 anos. Olha só. Então, quando eu vi sobre o homeschooling, eu falei, não, não, é muito complicado isso, não é para mim, eu prefiro colocar os filhos na escola mesmo, né? Confio na escola, conheço, vou deixar lá mesmo. Só que aí a gente começou a conviver com outras famílias, né, que faziam educação domiciliar, e eu fui me apaixonando, né, pelo tema. E aí, algumas amigas, inclusive no começo, eu sempre falava com meu marido, falava, elas são muito inteligentes, né? Eu não sou desse nível, assim, eu não vou conseguir fazer. Porque eu via que, de fato, elas estudavam muito para fazer, né? Assim. E, na verdade, quando eu comecei, elas foram me ajudando, né, a planejar de acordo para o meu filho, né, que eu iria É começar só com o momento ele. que você tá com a criança, né? Além do momento que você tá com a criança, tem um momento que você tá também planejando tudo. Sim, também. É preciso. A gente estuda continuamente, né? E aí eu comecei a fazer o curso do professor Carlos Nadalim, né, que hoje está como secretário de alfabetização. Então, o curso dele hoje não está mais disponível para venda. Mas quando eu comecei a fazer o curso dele, que eu comecei a ver que era totalmente praticável a questão da pré-alfabetização dentro de casa. Aí, quando eu comecei a ver os primeiros resultados com meu filho, eu comecei a me encantar. Aí
sede de estudar e conviver com as outras famílias para aprender. E aí que eu fui vendo uma coisa muito Uhum. importante da educação domiciliar, né? Quando a gente fala em homeschooling, em educação domiciliar, a gente não tem uma receita de bolo, não tem assim uma receita mágica, né? Agora, com a graça de Uhum. Deus, a gente vai viver, né? Sai a regulamentação esse ano, que vai dar umas diretrizes, né? Mas continua sendo uma opção de educação a mais personalizada que existe, porque a Uhum. gente consegue tratar cada pessoa realmente como ela é, né? Com o seu temperamento, com a sua personalidade, com as suas necessidades, né? Cada um tem um ritmo de aprendizado, cada família tem uma condição econômica, cada família tem um número de filhos, filhos do mesmo sexo, filhos de sexos diferentes, de Uhum. idades muito próximas, de idades muito distantes, de mães que trabalham, de mães que estão em casa de tempo integral, de mães que têm a ajudante para os afazeres domésticos, outras que não têm, né? Então, cada um tem uma realidade. Então, assim, a gente trata muito realmente cada um como é, né? Cada Uhum. criança como é. E é E difícil quando eu numa comecei a sala ver, uma pessoa conseguir, né, fazer tudo isso. é, exige, na verdade, é por isso que a gente fala assim que é um estilo de vida, na verdade, né? Uhum. Porque em primeiro lugar de tudo, marido e mulher têm que estar muito de acordo, né, por essa opção. Porque, na grande maioria, são as mulheres que mais se dedicam na educação das crianças. Né? Os homens, sim, ajudam, mas cada um dentro da sua realidade em questão de tempo de trabalho, em questão de conhecimento, de relação com os filhos, né? Uhum. Então, cada um ajuda. Mas, se a gente não está de acordo, não tem muito o apoio do marido, né? Não tem, não dá para entrar em briga nesse momento. Tem que estar, primeira coisa, de acordo. Uhum. Segundo que, assim, cada um traz a sua realidade. Então, por exemplo, no meu caso aqui, nós também estamos sendo afetados pela pandemia, mesmo sendo famílias homeschooler, né? Por exemplo, os meus filhos fazem natação, fazem balé. Nós temos um encontro de um grupo de famílias homeschoolers aqui toda sexta-feira. Só nesse grupo aqui de Curitiba, né? Na verdade, no nosso grupo, porque tem outros grupos aqui na cidade também. Mas só nesse grupo tem mais de 45 famílias. Então, 45 famílias, né? Ali tem família que tem, na média, tem 3, 4 filhos. Então, você imagina quantas crianças que só aqui já estão fazendo educação domiciliar, né? Uhum. Então, a gente tem a convivência com as outras famílias. Temos a cada 15 dias uma reunião do Clube do Tapete, que são famílias que é, fazem parte de um programa que tem de apreciação artística, de música clássica. Então, Olha que tem legal. também. Então, assim, a gente tem muito conteúdo, né? E a gente agora está isolado também, cada um, então a gente também está se adaptando, né? Uhum. Embora a gente está muito mais acostumado com uma rotina dentro de casa, né? É. Uma das coisas que nos caracteriza é a questão da gente tem que ter uma rotina. Mas Uhum. aí eu vejo que as famílias que têm as crianças na escola também acabam tendo uma rotina, né? A Uhum. diferença é que, assim, você acorda, né? Quem tem filhos que vão de manhã para a escola, toma café, coloca o uniforme e sai, né? Mas depois que volta, tem agenda para ver, tem uniforme para tirar, tem tarefa para fazer, né? Tem o Tem esporte também para uma ir. rotina. Exato. Tem, né? Tem suas atividades extracurriculares que fazem também. Então tem a sua rotina também. O que, o que é necessário adaptar nesse momento é ver a parte. O que a gente não pode confundir quando as pessoas falam assim, agora está todo mundo fazendo homeschooling. Não. A grande maioria das famílias estão, na verdade, fazendo as tarefas escolares em casa, o que é diferente. Né? Quando a gente fala Uhum. de educação domiciliar, nós englobamos em todo o dia da criança a educação dela. Né? Então, o que é isso? Por exemplo, com meu filho de 5 anos, a gente está trabalhando adição e subtração. Né? A gente está usando o método de Singapura, uma apostila elaborada pelo professor Sérgio Morcelli, né? Que Ah, já também ouvi falar. faz parte da equipe do Corona Home. É. Uhum. E na apostila dele, né, a gente está trabalhando ali, mas eu não trabalho todo dia, né? Trabalho só na terça e na quinta com ele. Nos outros dias, eu não deixo de trabalhar adição e subtração com ele. Mas como eu estou 24 horas com meu filho, para mim tudo é oportunidade que eu falo, e aqui eu posso trabalhar aquilo que ele apresentou dificuldade,
na hora de executar a atividade, né? Uhum. Então, é, na hora que a gente está almoçando, né? Eu falo para ele, você já pegou 5 batatinhas, você comeu 3, quantas que tem no seu prato? Né? Então, tudo vira oportunidade de aprendizado. A minha filha é de 1 ano e 4 meses, né? Que a gente está trabalhando pegar em pinça com ela. Então eu estou escolhendo o feijão, ela senta no meu colo e eu vou fazendo ela pegar, né? Separar. Então trabalhar a coordenação motora com ela. Uhum. A de 3, por exemplo, foi quinta-feira, eu estava trabalhando com o de 5, o que era frase, né? Frase, palavra, a gente estava já bem avançado em sílabas lá e estava trabalhando que era frase com ele. E aí tinha uma frase que estava escrito assim, pare. E aí ele falou, não, é uma palavra. Eu falei, não, filho, é uma frase. A diferença é porque tem aqui o ponto de exclamação no final, né? E ele falou, não, mamãe, mas tem um outro que é assim, é um gordinho e tem um risquinho assim. Eu falei, então, esse é o de interrogação. A gente usa sempre quando é uma pergunta, quando a frase é uma pergunta. Ok, e a de 3, que estava fazendo tangram, só ali de olho, né? Observando. Imagina, isso foi na quinta. Hoje, ela do nada pegou um livro para ver, um livro em inglês até, que eu nunca li para eles. A gente ganhou um pouco tempo atrás esse livro. E ela, vendo o livro, veio e me mostrou. Falou: Olha, mamãe, aqui é uma pergunta. Essa frase aqui é uma pergunta. Eu falei: Como é que você sabe? Ela falou: Porque aqui tem aquele ponto gordinho lá que o Álvaro falou. Olha Então, só. assim, a de 3 anos entendeu o que era a frase, né? Uhum. Então, assim, porque tudo se torna aprendizado. Como a gente está com eles 24 horas, então tudo se torna, né? E um vai aprendendo Então, com o assim, outro também, né? exato, exatamente. Então, assim, talvez o que algumas famílias agora, que estão acostumados, né, que estão com os filhos na escola, caiam de paraquedas e falam assim, e agora? O que que a gente faz? Como que eu não vou deixar meu filho entediado, né? O que mais se escuta por aí a primeira coisa primeiro, a gente tem que pensar, ser homeschooler é um estilo de vida, né? Então, é isso que eu quero para mim? Pô, oportunidade para fazer um test drive. Agora é a chance. Agora é a hora. Não é o que eu quero para mim. Então, relaxa, sabe? Fica tranquilo. O que você vai fazer? Pega lá. Eu espero que no mínimo a escola tenha enviado os materiais para casa, né? O que seu filho estava trabalhando. Veja o que estava, né? Na ordem lá do que estava trabalhando. Divide um tempo para executar, né? Não coloca tudo de uma vez, coloca pode ser matéria ou conteúdo por dias, né? Levar em conta a faixa etária de cada criança, porque tem, né, as crianças pequenas, e quando eu falo de 6, 7 anos, tem muitas que não conseguem ficar 40 minutos sentadas, né? O meu filho fica 1 hora e pouco, não tem problema nenhum. Mas isso a gente foi trabalhando, né, desde pequenininho. Aí tem que ver qual é a realidade de cada criança, né? Foi Oi, justamente Lucy! a Você tá dúvida. aí? Justamente isso que eu estava Então, te perguntando, né? Porque eu nunca fiz homeschooling, né? Os meus meninos iam para a escola. Então, eles vão para a escola, né? É um momento novo, assim, para mim e para a maioria das mulheres, das mães, né? E aí, semana passada foi tipo uma semana, assim, de férias. Porque, teoricamente, eles adiantaram um recesso, né? Mas a gente não sabe até quando vai durar isso, né? Pode ser que dure muito, muito, pode ser que dure muito mais do que 40 dias, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então aí eu peguei lá o seu material, comecei a imprimir bastante coisa, e aí eles faziam um pouquinho, não quero mais, tô cansado. Aí eu falei, gente, como será que essas mães fazem? Colocam um horário e a criança fica lá sentada? Você faz de manhã ou à tarde? Como que você faz? Tá ouvindo, Rafaela? deixa eu ver. Opa, voltei agora. Oi, você me escutou o que eu falei? Escutei em partes. Tá, Eu tô te ouvindo. Será que as pessoas estão ouvindo? Eu tô te ouvindo. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, bom, então vamos lá, né? Ficou um pouquinho travado ali, mas eu acho que eu consegui entender o que você colocou.
Acho que essa é a minha conexão. Aí, tá me ouvindo agora bem? Tô ouvindo. Ah, então. Bom, então assim, como que a gente faz, né? É aí que a gente tem que ver. Eu vou falar aqui para vocês mais ou menos a minha rotina, mas lembrando, né? Eu tenho três, são pequenos, né? Muita coisa a gente foi trabalhando já, então tem que ver a rotina de cada um. Olha, Bom, o vou que que a pedir gente para faz por repetir a aqui? pergunta, Rafaela. Deixa eu repetir a pergunta aqui. Resumindo, é porque eu comecei agora a fazer, né, as atividades escolares em casa, não é bem um homeschooling, né, mas é por um tempo. E aí os meninos sentam e fica 5 minutos, 10 minutos, já estão cansados, já querem levantar. E aí eu perguntei como é que você faz aí com a questão dos horários. Tá, então, Joia, o que que eu faço aqui? Primeiro, para os meus, o melhor horário para eles estudarem é de manhã. Uhum. Então, isso já é um combinado. Há um tempo atrás, até eu tinha a rotina deles na parede em formato de desenho. Então, tava lá, horário de levantar, né? Higiene da manhã, café da manhã, horário para atividade, depois horário de brincar, horário de leitura, almoço, tava toda ali a rotina em desenho para eles. Para trabalhar essa questão da previsibilidade com eles, mas não só por causa do homeschooling, por questão de rotina mesmo, né? Uhum. Então, uma sugestão que eu dou é primeiro sentar, traçar primeiro, né, marido e mulher, traçar a rotina da família, como que vai ser nesses dias, porque às vezes tem o homem, o marido que precisa trabalhar, marido e mulher que precisa trabalhar, né? Então, às vezes um tá em casa, o outro não tá. Então, traçar a rotina da família primeiro, como que vai estar nesses dias. Depois, sim, quando estiverem de acordo, apresentar para as crianças e aí, se preciso, colocar exposto, né? Porque quando esquecer, tá lá, para lembrar como que tá a rotina deles. Uhum. Por quê? Para quem precisa trabalhar, para que as crianças respeitem esse momento que precisa trabalhar. Quando elas sabem que nesse momento pai e mãe vai estar trabalhando, eles respeitam tranquilos, não tem problema, né? Claro que talvez no começo vai, né, exigir um pouquinho de paciência, explicar mais vezes, mas eles respeitam. Aí depois o segundo, colocar assim em que momento vai fazer a atividade. O que eu sugiro é de manhã e assim, aí tem que trabalhar, por exemplo, os meus, eu estou fazendo aqui o seguinte, né? A gente mora num condomínio pequeno, mas é um condomínio. Então eu, sinceramente, assim, prefiro ser um pouco mais cuidadosa, então eu prefiro que eles brinquem sozinhos lá fora, né? Não brinquem com as outras crianças. E a gente não sabe até onde está esse problema da pandemia, né? Então, É. prefiro prevenir. Então, o que que eu faço? Eles tomaram café, já saem para brincar um pouquinho lá fora, e eu fico junto. Então, às vezes eu faço uma atividade mais dirigida, nem que seja pega-pega, chutar bola, brincar no parquinho, né? Mas que eles gastem um pouco de energia, né? Uhum. Gastem um pouco. Eu sei que muita gente mora em apartamento, os parquinhos estão, né, isolados, não podem brincar, não podem brincar na quadra. Aí tenta fazer um circuito dentro de casa, sabe? Brinca de morto-vivo, coloca, se não tiver bambolê, macarrão de piscina, essas coisas para colocar embaixo no chão, faz com fita crepe mesmo, faz com fio, qualquer coisa, monta um circuito no chão, amarelinha, né? Coisas para que eles gastem. Só de brincar de morto-vivo eles já dão uma cansadinha, assim, né? Então, é, nem que o sofá vire pula-pula, sabe? Mas Eu acho gastar um pouco a energia deles. Eu acho que agora as pessoas estão apelando mais para as telas, né? Hoje mesmo eu coloquei uma Uhum. dança aqui no YouTube, coloquei música e dança no YouTube e as minhas aulas eu gravo no YouTube também, né? Mas assim, é claro que é melhor a realidade, mas assim, nesse momento o YouTube também ajuda muito, né? Porque você tá lá, coloca o vídeo e a pessoa faz, né? Mas é isso daí, a gente tem que colocar essas crianças para gastar energia, viu? Porque é muito importante assim essa parte do esporte, né? A parte motora da criança e Isso, a criança precisa se movimentar pelo menos por 1 hora por dia. A gente precisa colocar as crianças preferencialmente ao ar livre, né? Mas quem mora em apartamento nesse momento, a gente infelizmente tem que ficar preso, né? Mas aí tem que isso, buscar alternativas, né? Como você falou, a criança tem muita energia para gastar. E ela precisa gastar, isso. porque senão ela fica nervosa, ela começa a gritar, ela começa a brigar com o irmão. A gente tem que ter um momento nessa rotina aí que você falou, né? De colocar o esporte, que é o momento da criança gastar energia, porque é necessário mesmo.
Isso. E depois que você fez aquele momento de agitação, aí é um momento mais para voltar e se concentrar, né? Então, algumas coisas é trabalhar com massinha, né? Tudo trabalhar que é manipuláveis, né? O tangram mesmo ali, que são as madeiras, esses joguinhos de madeira são ótimos para concentração. Fazer um quebra-cabeça, alguma coisa que seja mais ali para se concentrar. E aí depois sim, né? Nada muito longo, sabe? Tudo com criança tem que ser muito curto ali, né? E Uhum. aí depois, sim, no nosso caso, nós fazemos as atividades de registro, né? Que daí é uma apostila, que é algo que tudo que a gente trabalha ao longo do dia, a gente vai fazer registrado em algum material, ou livro, ou apostila, né? Uhum. Então aí que eu vou para a apostila, porque daí eles conseguem ficar concentrados, eles precisam daquele tempo para sentar, né? Então a gente vai para o material. Então, Aí você que faz tem um que ver a pouquinho de capacidade. atividade de manhã e à tarde também. Também. Nesse caso, agora com essa questão da pandemia, não, né? De tarde não dá para soltar, porque aí tem outras crianças, né? Não, mas eu E, falo atividade enfim, sentada, atividade. Como é que você chama aí? não, só de manhã, só de Ah, manhã, tá. só de manhã. E aí, bom, nisso já dá quase praticamente ali o horário do almoço. Então, eu fiquei com eles, aí eu vou preparar o almoço. E criança, assim, quando a gente vai fazer atividade de registro, você exige estar do lado deles, né? E aí, por isso, criança que vai para a escola, que por isso que eu falo, quando enviar o material, senta do lado, sabe? Lê o enunciado da atividade, explica, fica do lado, sabe? Não dá por. E outra, quando eu falo assim, fica do lado, é ficar 100% presente, sabe? Deixa o celular do lado, não, deixa a televisão desligada, sabe? Esteja 100% ao lado da criança mesmo. Porque se a gente está ali lendo o anunciado e dando uma olhadinha no celular, ela vai começar a empurrar, sabe? Jogar lápis no chão. Por quê? Porque ela vai fazer para chamar atenção. Porque ela vai falar, ué, tá ou não tá comigo, né? Então, esteja 100% presente. E quando a gente está 100% presente com eles, depois eles querem um tempo sozinho. Então eles vão brincar super tranquilo, né? Vão fazer outra coisa, né? Tem criança que vê desenho, vai ver desenho, fica tranquila, porque assim, eu já tive atenção dos meus pais. E aí é a hora de quem trabalha em casa ou vai fazer comida, correr, né? Porque, opa, deu tempo, então agora eu vou correr e fazer o que eu tenho que fazer. Então, faço almoço, tal, do almoço. Depois do almoço tem um tempinho ali com eles, então a gente lê um livro, né? Eles sentam ali para relaxar um pouco. Aqui em casa a gente faz pelo menos meia hora por dia de leitura, né? Então, ou às vezes eu consigo colocar junto com o jantar, ou fica ali nesse período da tarde, ou depois do almoço, ou um pouco mais para o final da tarde. E você lê Então, e sempre eles ficam encaixo por isso. quietinhos escutando. Nem sempre. O de 5 anos fica, mas a de 3, Aqui ela tem dia sempre que eu está não brincando consigo com ler. alguma Aqui coisa. tem dia que eu não consigo ler nenhuma história, porque eles ficam tão agitados, eles começam a brigar no meio da história. Não, mas dá alguma coisa. Tem criança que faz parte dela, ela consegue prestar atenção só se ela estiver manipulando alguma coisa. Então, sabe, aqui o que dá muito certo. Eu posso depois tirar uma foto e mandar para você do joguinho desses de madeiras que a gente tem aqui, vários, Uhum. mas é fácil de pesquisar, tem um monte por aí. Esses joguinhos de madeira, enquanto eles estão brincando, eles estão desenvolvendo alguma coisa, então tem criança que precisa. Para prestar atenção aqui, elas têm que estar manipulando alguma coisa, né? Ah, Então, entendi. agora, por exemplo, a de 1 ano e 3 meses fica andando para lá e para cá, fica pegando coisas. Então, geralmente eu dou para ela papel, lápis, ela fica riscando. Claro que você tem que estar com um olho no livro, o outro, para ver se ela não está riscando a parede, né? Mas faz parte, né? Então, é, durante o tempo de leitura é esse, né? E claro, a entonação com que a gente lê faz toda a diferença, né? Se a gente lê ali como se fosse ler pra gente, fica diferente, né? A gente tem que virar um ator na hora que tá lendo pra criança, né? Para que ela consiga mergulhar na história, né? Então faz Uhum. parte. Bom, aí assim, de tarde eles brincam super tranquilos, não tem muito, porque assim, não é que sobra muito tempo, porque depois da leitura, logo em seguida depois tem um lanche da tarde, depois do lanche eles têm mais um tempinho, né? Agora, nesse tempo de quaresma, a gente está rezando o terço, 6 horas da tarde, então já chamo eles, o terço também, eles ficam pulando, né? Tem hora que se ajoelha, tem hora que tá pulando em cima, tem hora que tá
Hoje meu filho juntou 2/3 e estava fazendo carrinho, então eu tive Não, que eu ia parar, perguntar a mesma coisa, explicar. que assim, te perguntou, eles dormem à tarde? Dormem ainda? Só de 1 ano e 4 meses. Os outros dois não dormem mais. O de 5, na verdade, ele está com 5 e 9 agora, né? Ele até o aniversário de 5 anos ele dormiu à tarde. E a de 3, quando fez 3 anos, bateu uma rebeldia, falou que não queria mais, e de fato eu vi que estava influenciando no sono da noite, então paciência, ela não tem. Então é só a de 1 ano e 4 meses que dorme depois do almoço, mas ela também dorme pouco, dorme 1 hora só e aí já é o Dá meu para tempo de lavar a louça, na verdade. renovar as energias, né? É. E assim, é uma rotina bem puxadinha no sentido de que não dá tempo da gente fazer muita coisa. Por isso que eu digo que quem precisa trabalhar nesse período tem que deixar muito claro para as crianças e ver o que elas vão fazer enquanto a gente está trabalhando, para que não vire uma loucura. Eu, no meu caso, que tenho os trabalhos aqui, né, tanto na internet como uma outra parceria com a empresa que eu trabalho com meu marido, eu trabalho depois que as crianças dormem, porque eu não consigo fazer nada durante o dia, exceto entrar no Instagram, fazer uma coisa ali que é rapidinha, mas eu não consigo fazer muita coisa. Por isso que eles dormem cedo, né? Eles dormem cedo, mas acordam cedo também, né? Então deu 8h30, eles estão dormindo. É, aqui em casa também, tem que ser assim. Quando você fica o dia inteiro por conta, você só consegue trabalhar depois que eles dormem, né? Mas fala um pouquinho das Exatamente. atividades que vocês estão disponibilizando do Corona Home aí para a gente finalizar. Ah, então, é o seguinte, começou a chegar algumas perguntas, né? Como as pessoas sabiam que eu fazia homeschooling, como que a gente fazia, né? E aí, eu pensei assim, nossa, sozinha eu não vou dar conta disso, porque eu mal dou conta aqui das coisas que eu já faço. Então, num grupo de mães homeschoolers, eu perguntei quem queria também se juntar comigo. Aí tem outras amigas que são educadoras, que não são famílias homeschoolers. Tem algumas que são after school, né? Que complementam, fazem depois da escola. Então, aí eu convidei elas para poderem fazer esse grupo. Então, a gente fez um grupo de voluntários. A gente criou um link que as pessoas podem cadastrar o e-mail. E no final do dia, a gente dispara o e-mail com materiais de tudo: material de alfabetização, pré-alfabetização, matemática, português, apreciação artística. Essa semana agora, hoje, a gente vai disparar um e-mail que tem até uma colaboração sobre a parte econômica, como a família se organizar economicamente nesse período. Que legal. Então, na verdade, foi tudo voluntários, amigos voluntários, né? Eu só consolidei todo mundo e o material e a gente está distribuindo para quem está com o e-mail cadastrado, E né? dá para É duas uma quarentenas, forma, assim, né? o que a gente já mandou, dizem que dá para 2 quarentenas, né? Mas, Estão mas preparados. assim, não é um beabá, né? Não é um mapa. São simplesmente sugestões que cada um vai abrir, vai se identificar com a sua família, vai se identificar com a sua realidade, e aí aproveita e aplica de acordo com a necessidade da sua família, né? Mas pelo menos assim, é um norte que a gente quer deixar, porque a gente fica imaginando, nós levamos um tempo para construir essa rotina, para construir esse Uhum. estilo de vida, né? E as pessoas, de repente, da noite pro dia, muda tudo, né? De repente. Então, é uma forma, né, de talvez entenderem um pouquinho como funciona a nossa realidade e da gente contribuir, né, de conhecer realmente, porque o que algumas famílias homeschoolers sofrem hoje de denúncia é o que falam de abandono intelectual, né? E aí, quem conhece acaba vendo que abandono intelectual não tem nada, né? Muito pelo contrário. Muito pelo E contrário. a começar pelos pais que precisam se formar muito para educar os filhos, né? Uhum. Então, é uma forma também da gente mostrar o quanto, na verdade, nossos filhos estão sendo muito bem formados em casa, né? E é uma Uhum. opção, ninguém está dizendo que é melhor ou que é pior. É apenas uma opção de educação, né? Enquanto tem pessoas que escolhem entre qual escola particular vai matricular o seu filho, nós escolhemos essa opção para nossa família. É o que tem sido melhor para mim, para as famílias que eu conheço, né? E aí a gente pode Uhum. compartilhar também um pouco. Ai, que bom, Rafaela. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Acho que ajudou bastante. E aí, quem quiser, tá lá no seu perfil, né? O link para poder baixar todo o material.
Isso, lá na minha bio tem o meu Linktree. No Linktree, lá um dos botões tem Maratona Corona Home. É só clicar lá, já vai direto para a página para cadastrar o e-mail. É gratuito, né? São todos voluntários. Uhum. Então, e aí toda noite a gente dispara o e-mail. Obrigadão, Obrigada, Rafaela. Quer Naide. falar mais alguma coisa? Não, acho que falei, mas me coloco à disposição. Podem, né, tanto se cadastrar por lá, como também lá, pode me mandar direct, se alguém precisar, no que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Obrigada, Obrigadão, Naide. viu? Boa noite. Boa Eu vou salvar noite. aqui e vou deixar salvo, tá bom? Tá ok. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tá.